Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos qué son los modos e los tempos verbales, ok? Então, gente, na aula de hoje nós vamos ver modos e tempos verbais, o que eles são e como se utilizam, tá bom? Modos y tiempos verbales en español. Vamos a la introducción. Los modos y tiempos verbales son la base de toda gramática conocida. A la hora de comunicarnos, un buen dominio de estos puntos es fundamental para expresar nuestras ideas y comprender los textos que leemos. Ahora veremos los conceptos básicos y fundamentales de modos e tempos verbais em espanhol. Vamos para o português? Então, temos aqui a introdução. O que são modos e tempos verbais? Os modos e os tempos verbais são a base de toda a gramática conhecida. Professora, tem isso em todas as línguas? Tem isso em todas as línguas, ok? Então, na hora da gente se comunicar, um bom domínio destes pontos, que são os modos e os tempos verbais, é fundamental para expressar as nossas ideias e compreender os textos que nós lemos. Agora nós vamos ver, os conceitos básicos e fundamentais do que são modos e tempos verbais, ou tempos verbais e modos verbais, ok? Então, aqui eu vou explicar em português para que fique um pouco mais claro, ok? O verbo pode indicar, não só pode, quanto ele indica qual tempo nós vamos utilizar. Desde as minhas primeiras aulas, e toda vez que eu tenho oportunidade, eu sempre lembro a vocês que nós temos 3 tempos verbais. Pretérito, ou passado, presente e futuro. Não existem mais tempos verbais que estes. Nós temos modos verbais, ou seja, variações gramaticais dentro de cada um desses 3 tempos, ok? Vamos para o conceito do passado. Passado quer dizer que a ação já aconteceu antes, lá atrás, está no passado. Aquele seu ex, está onde? Onde ele deve estar? No passado, ok? Então, presente. Presente é o momento que nós estamos vivendo agora, ok? E aí, o futuro. O futuro é o que ainda está por vir, tá? Como que eu posso falar do futuro em espanhol? Nós temos um jeito específico de falar dentro de cada língua, ok? Então, passado, se a ação já aconteceu. Presente, a ação está acontecendo. E futuro, como o futuro a Deus pertence, a ação pode vir a acontecer, ok? Então, nós temos passado, antes, presente, agora, futuro, depois, ok? Tá tudo explicadinho nessa imagem, tudo bonitinho para vocês. Vamos lá. Modos verbais. Lembra que eu falei que tem só 3 tempos e tem mais de um modo verbal para cada tempo? Sim, minha gente, existe mais de um modo verbal. Mas nós vamos ver esses 4 modos específicos aqui, ok? Indicativo. Modo indicativo. Expressa uma ação real e possível. Subjuntivo. Expressa uma ação como um desejo, um fato imaginário ou algo real que possa vir a acontecer, tá? Se pode vir a acontecer, esse modo vai pertencer a que tempo? Se pode ou não acontecer lá na frente, futuro, ok? Indicativo, ou seja, expressa uma ação agora, real e possível, tá? Isso quer dizer que indicativo é um modo para o tempo presente, para o que está acontecendo agora. Imperativo, ele expressa um conselho, uma ordem ou um pedido, tá? O condicional expressa incerteza
e condições, tá? Ó, às vezes se considera um tempo e não um modo. O modo condicional, às vezes se considera, dependendo de como ele é utilizado, ele pode se considerar como um tempo. Mas isso aí é uma coisa à parte. É uma outra aula com a sua especificidade. Nossa, que palavra diferente. Palavra difícil. Vamos lá. Então, vamos para o próximo slide. Aqui nós temos exemplos de utilização do modo indicativo, tá? Prestem atenção que para o indicativo o tempo é presente. Por exemplo, yo hablo español, eu falo espanhol. Tu hablas español, tu hablas inglês, perdão. Você fala inglês. Nosotros hablamos árabe, nós falamos árabe. Vosotros habláis chino, vosotros falais chinês. Ellos ou ellas, eles ou elas, falam francês. Então, está modo indicativo com o tempo presente. Todas essas frases e todos os exemplos, eles estão no presente, tá? Então, com o modo indicativo, ou seja, está indicando que a ação está acontecendo ou que está acontecendo, ok? Vamos para o subjuntivo, ou seja, que expressa anseio, desejo. Se expressa desejo, é uma coisa que eu quero que aconteça futuramente, então o tempo é futuro, tá? Katy tinha um sonho. Quando ser maior, quero ser Catwoman, que é a mulher dos gatos. Quando eu crescer, eu quero ser a mulher dos gatos. Era o sonho dessa guria. Que ela tem na cabeça, eu não sei. Isso sonho se hizo realidade. Ou seja, seu sonho virou realidade. Ok? Nós vemos aí uma criancinha falando que queria ser a mulher dos gatos. E na outra imagem nós vemos uma mulher toda descabelada, né? Com os seus gatos. Ela está descabelada, mas está feliz. Vamos lá. Imperativo. Imperativo, ele vai te dar uma ordem, tá? Ou um conselho, ou fazer um pedido, dependendo da situação, ok? Vamos ver aqui. Ser cool para que te quieran. Ser alta y flaca para que te quieran. Ser adinerado para que te quieran. Ser exitoso para que te quieran. Relájate. Sé vos. E aí te amarán. Nessa tirinha, nós vemos o gaturro passando pelas pessoas na rua e pensando: ser descolado? Eu acho que eu quero. Ser magra e alta? Eu acho que eu quero. Ser bem-sucedido? Né? Eu acho que eu quero. Ser exitoso? Uma pessoa conhecida? Eu acho que eu quero. E no final ele diz: relaxa. Seja você mesmo, ou seja, ele está dando uma ordem. Seja você mesmo. Então aí, todo mundo vai te amar. Ou seja, a mensagem é: seja você mesmo, que todas as pessoas que realmente valem a pena vão gostar de você. Ok? Então, vamos para o condicional. O condicional, ele pode ser... Por exemplo, 3 situações, tá? Reais, pouco prováveis e impossíveis. Professora, como acontece isso? Nós vamos já te explicar. Condição, mas consequência é uma situação real, tá? Se tenho dinheiro, iré de vacaciones. Ou seja, se eu tenho dinheiro, eu vou tirar férias. Vou para as minhas férias. Isso é uma condição real, tá? Em todo o sentido da palavra. Real, monetariamente falando, e real na situação. Se eu tenho dinheiro, lógico, eu consigo viajar. Causa e consequência, ok? A condição é eu ter dinheiro para eu conseguir viajar. Agora, nas pouco prováveis, é uma condição muito difícil de acontecer. Por exemplo,
Se eu tivesse dinheiro, eu sairia de férias. Se eu tivesse dinheiro, se, tem a partícula se, tá? Que nos dá pouca probabilidade. Então, se eu tivesse dinheiro, eu sairia de férias. Agora, uma ação impossível. Por exemplo, não está aqui na imagem, porque a imagem está cortada, porém, eu vou dar o exemplo oralmente. A condição incumprida no passado, ou seja, uma condição que não foi cumprida no passado, que por isso não vai poder mais ser cumprida, tá? Seguindo os exemplos aqui, por exemplo, se eu tenho dinheiro, eu vou viajar, causa-consequência. Se eu tivesse dinheiro, eu iria viajar, né? Pouca probabilidade. Se eu tivesse tido dinheiro, eu teria viajado. Nenhuma probabilidade, porque não teve dinheiro e não teve a viagem. Então, não aconteceu, ok? Então, é uma condição que não foi cumprida no passado, ok? Isso é o condicional, é as 3 formas de como ele funciona, ok? Então, para a gente praticar um pouquinho, como esse tema ele é um pouco complicado de digerir, vamos falar assim, relembrando, 3 tempos verbais, passado, presente e futuro, e nós também temos 4 modos específicos que eu trouxe para vocês, que nós temos aqui o indicativo, subjuntivo, imperativo e condicional, tá? E eu trouxe exemplo de cada um deles. Então, para isso, a gente vai praticar, ok? Então, eu trouxe essa imagem aqui com 4 frases e nós vamos identificar se elas estão no presente, no passado ou no futuro, tá? Com os tempos verbais. Primeiro, o primeiro passo para desvendar esse mistério de tempos e modos verbais, nós temos que descobrir em qual tempo a frase está para depois partirmos para a próxima aula, que seria um modo verbal, ok? Então, nós temos verde para presente, amarelo para passado e azul claro para o futuro, tá? Primeira frase. El primo de Luis es holandês. O primo de Luis foi holandês? Ou vai ser holandês? Não, né? Ele é. Se ele é agora, tá bom? Então, segunda frase. Mi abuelo trabajaba en una panadería. O meu avô trabalhou numa padaria. Ele trabalha hoje? Não. Ele vai trabalhar amanhã ou depois? Não. Ele trabalhou, tá bom? Estamos jugando al parchís. Estamos brincando de um joguinho específico. E aí, é um joguinho de dados, perdão. Então, eles estão jogando, eles vão jogar ou eles já jogaram? Mañana iremos al cine. Amanhã a gente irá para o cinema. Então, gente, se vocês acompanharem aqui no slide, nós temos a correção aqui com cada uma das cores a qual corresponde o tempo presente em cada uma das frases. Então, não esqueçam de, para esta e outras aulas, estarem acessando a plataforma Eduque, ok? Então, hasta la próxima.